Nossa aula de hoje irá abordar o capítulo de número 12 de sua apostila 3. Nós já estamos a mais da metade da nossa trajetória, tá, meus amigos? Nós já estamos na apostila de número 3, capítulo 12, e hoje o assunto que nós vamos trabalhar é a função afim. Vanks, o que é essa função afim? Eu não vou começar a nossa aula te dando uma definição, eu prefiro te dar exemplos para que você possa criar recursos de entendimento, quer ver? Pensa aqui comigo, ó. Função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau, é a função escrita na forma ax mais b. Antes de mostrar esta forma, eu vou te mostrar dois exemplos. Veja só. Considere um vendedor que ganha R$1.000 mensais, mais 2% de comissão sobre as vendas efetuadas. Chamando x de vendas e y o salário final, essa situação caracteriza uma função afim. Como é que eu poderia escrever isso? Veja. Quanto é meu salário? Y igual. Ele ganha um valor fixo de R$1.000. 1.000 mais. Ele ganha 2% de comissão das vendas. 2% é escrever 2 sobre 100. As vendas X. Pronto, aqui está. Normalmente a gente escreve nesta forma AX mais B. Ah, entendi. Eu vou sempre procurar colocar primeiro o X e colocar o termo independente depois. Exatamente. Isso aqui está certo? Tá, mas você também poderia escrever assim, ó. Y igual a 2x sobre 100. 2x sobre 100, eu poderia até simplificar também por 2, para ficar mais fácil ainda, né? Quando eu simplificar por 2, vai ficar x sobre 50. Mais quanto? Mais 1.000. Pronto. Quer dizer, então, Vanks, que essa função aqui é a função do salário do vendedor? Sim. Essa daqui que você fez inicialmente, ela está errada? Não, não está errada. A outra está simplificada, mas a primeira não está errada, tá bom? Olha o segundo exemplo. Considere um táxi que cobra R$7 fixo numa corrida, mais 2 por quilômetro rodado, chamando o x de quilômetros rodados e o y o preço final da corrida. Essa situação também caracteriza uma função afim. Vamos fazer? Preço da corrida, y. Quanto é que você cobra fixo? R$7. E por cada quilômetro rodado, R$2. 2x. Como é que você escreveria isso aqui? Y igual a 2x mais 7. Pronto. Vanks, quem seria o meu A aqui? O 2. E o meu B? O 7. Y igual a x mais b é a definição de quem? Da função afim ou polinomial. Esta função, o B é o termo independente e o A é o termo que acompanha a variável x. Antes de definir a função afim, eu quis te dar dois exemplos para que você não tivesse dificuldade. Veja aqui, ó. Agora a gente vai falar sobre a definição propriamente dita. Função afim ou função polinomial do primeiro grau é a função definida por essa expressão fx igual a x mais b, onde a e b são números reais quaisquer, tá? Eles pertencem ao conjunto dos reais, com um detalhe. O meu b, desculpe, não é o meu b que é diferente de zero, que é meu a, tá? O meu A, perdão, moçada, é o B mesmo. O meu B tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Para a gente ter um termo independente. Então, estas expressões, elas estão definidas nesta condição. E aqui, deixa eu fazer essa retificação aqui. Eu não posso riscar o texto original. Aqui é uma letrinha A. Eu coloquei um B ali de maneira inadequada. Perdoe, obrigado por sua compreensão. E vou explicar por que o A tem que ser diferente de zero. Se você não tiver o A diferente de zero, quando você jogar o zero aqui junto do x, o x some. Aí não vai ter função afim, tá bom? Então, a função afim, fx igual a x mais b, a e b pertencente aos reais, o meu A tem que ser diferente de zero. Veja alguns exemplos. Fx igual a 7x menos 10. Quem é o seu A? Como eu sei que o y é igual a x mais b, o meu A é quem acompanha o termo x, 7. E o meu B é o termo independente, menos 10. Fx igual a 3x mais 5, quem é meu A? 3. E o 5? É o seu B, que é o termo independente. Lá na sua apostila, na página de número 27, o autor pede para que você raciocine uma situação aqui que envolve função afim. Para alugar um salão de festas, uma locadora oferece as seguintes opções: R$10 por hora, mais uma taxa fixa de 100, ou R$15 por hora. E ele pede, escreva a sentença matemática que descreve cada opção de contratação, chamando hora de x e y do valor do aluguel. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer a primeira. A primeira seria o quê? Y igual
Quanto que você paga de taxa fixa? 100. Quanto é por hora? 10. Então, você pode fazer 10 vezes X, somado com 100. Pronto, já resolveu. Aqui, eu vou colocar o número de horas. Quantas horas você vai alugar? 5 horas. Quanto é que você vai pagar? 10 vezes 5 mais 100. E a segunda expressão matemática? Como é que seria a segunda expressão matemática? A segunda, quanto é que você vai pagar? Y igual. Ele não tem taxa fixa. Você vai pagar R$15 por hora. Então, vai ficar 15x. Pronto. Esse x aqui é a quantidade de hora. Existe situação que uma opção é melhor, um plano é melhor do que o outro? Depende de quantas horas você vai usar. Por exemplo, lá na letra B ele diz assim: quem quiser alugar o salão por 17 horas deve escolher qual opção para pagar menos. Se eu sei que o meu X vale 17, quanto é que você vai pagar na primeira opção? Primeira opção você vai pagar quanto? Você vai pagar 10 vezes 17 mais a taxa fixa de R$100. Isso aqui vai te dar 170 mais 100. No primeiro plano, você vai pagar R$270. Você está procurando o mais barato, né? Então, vamos ver o mais barato aqui. Vamos ver o segundo. Na segunda forma de pagamento, você vai usar 15 vezes 17. 15 vezes 17 vai dar 255. Qual é o plano melhor? O segundo plano é melhor. Você vai pagar 255, enquanto que o primeiro você vai pagar 270. Isso é uma função afim? É. No item 3 eu trago para vocês o gráfico da função. Primeira coisa que eu quero que você saiba. O gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Eu vou subdividir estes gráficos em dois. Os gráficos crescentes e os gráficos decrescentes. Eu coloquei 2 exemplos aqui para te mostrar, depois eu te dou a dica como é que tu deve proceder. Normalmente, a gente tem oferecido para você a maneira de resolver e construir um gráfico, escolher alguns elementos do domínio, que é o X, e descobrir a sua imagem, que é o Y, marcar lá no plano, né? Uma reta precisa de quantos pontos para você construir? 2. Eu estou colocando 3 aqui para não ficar dúvida. Então, vamos lá. Qual seria a imagem do 0? 0 mais 2, 2. Qual seria a imagem do 1? 1 mais 2, 3. Qual seria a imagem do menos 1? Menos 1 mais 2, 1. Então, aqui, olha os pontos que você tem. 0, 2, 1, 3, menos 1 e 1. Quantos pontos eu preciso fazer esse gráfico antes? Para fazer uma reta, você precisa de 2. Eu marquei 3 só para a gente poder ter uma noção. 0 com 2, você marca aqui, ó, em cima do 2. O 1 com 3, você vai marcar aqui em cima. E o menos 1 com 1, você vai marcar aqui, ó. Precisava de 3 pontos? Não, bastava 2. Está aqui o gráfico. Isso aqui é uma reta, tá, pessoal? Vanx, deixa eu te perguntar, esse gráfico é crescente? É, você está olhando que ele indo para a direita aumenta? Ele vai crescendo? Então, esse aqui é um gráfico crescente. Você disse que tem uma dica para a gente? Tem, mas não agora, espera um pouco. Vamos fazer o segundo gráfico, gráfico decrescente. Função y igual a menos x mais 2. Vamos fazer os pontos, vamos descobrir a imagem de cada domínio. Aqui vai ficar 0 mais 2, vai dar 2. Menos 1 mais 2, isso aqui vai te dar 1. E menos com menos, ó, menos 1 mais 2 vai dar 3, porque você vai mudar, fazer o jogo de sinais aqui, ó. Então, 0 com o 2, novamente vai ser marcado em cima do 2. O 1 vai com o 1. E o menos 1 com o 3 lá em cima, né? Insisto, precisava de 3 pontos? Não, bastava 2. Olha esse gráfico. O que é que você está percebendo? Quando você vai para a direita no plano cartesiano, ou seja, você vai em ordem crescente, o que é que está acontecendo com o gráfico? Ele decresce. O primeiro gráfico crescente, o segundo decrescente. Qual é a dica que você vai me dar? Ele vai ser crescente quando o seu A for positivo. Ou seja, quem acompanha o X. O seu gráfico vai ser decrescente quando o número que acompanha o X for negativo, ou seja, o A for negativo. Olha aqui, o seu X aqui era o quê? Positivo. Aqui ele é o quê? Negativo. X positivo, gráfico crescente. X negativo, gráfico decrescente.
Na página de sua apostila de número 29, ele traz aqui para você construir no gráfico 3 situações. Ele diz para você construir o gráfico fx igual a x, hx igual a x e g de x igual a c. Esses números são reais quaisquer. Obviamente, aqui você não tem o número, né? Ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou adotar aqui o a igual a 2. Podia fazer qualquer número, tá? Do jeito que você quisesse. Então, como é que ia ficar aqui os nossos amiguinhos aqui? Normalmente eu estou fazendo com quem? Normalmente eu estou fazendo esses gráficos com 3 pontos, mas não precisa de 3, tá? Basta 2. Para fazer uma reta, basta 2. Então eu posso fazer aqui com o 0, com 1 e com menos 1. Pronto, a gente já poderia fazer. Se você não quiser fazer com todo mundo, não esquente a cabeça. Então aqui ia ficar como? 0 vezes 2, ó, o y ia ser igual a 2x, né? A função lá. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vamos marcar esse povo. 0, 0. O 1 com o 2. Pronto, ó. Isso aqui já dava para fazer o gráfico, você já tem 2 pontos. Era só traçar a reta, tá? O menos 1 é aqui, com menos 2 vai ficar lá embaixo, ó. Ó, tá aqui o menos 1, tá aqui o 0, tá aqui o 1, tá aqui o 2. Tá aqui o 1, tá aqui o menos 1 e aqui embaixo o menos 2. O gráfico seria isso, ó. Pronto, esse seria o gráfico. Eu fiz com quantos pontos? Com 3. Precisava de quantos? Apenas 2. Hx igual a x, isso aqui é a função identidade. Vanks, o que é a identidade? Identidade, meus amigos, isso é muito simples. Cada número é igual, a sua imagem é igual ao domínio. Precisava fazer 3 pontos? Não. Por que você faz 3? Só para efeito didático, não há necessidade, tá? Ó. X, Y, 0, 1, menos 1. Imagem do número igual a ele, 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. Então, vamos lá. 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. E a terceira situação, qual é o gráfico que ele pediu? G de x igual a c. Você vai adotar um número qualquer por c. Vamos colocar aqui, adotar c igual a 3. Pronto. O que é que ele está querendo dizer com isso? Essa função aqui, amigo, chama-se função constante. Todo mundo tem a mesma imagem. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Precisava fazer isso? Não. Isso aqui é didaticamente mostrando para ver de onde vem. Quando você estiver se sentindo bem seguro, você vai fazer diretão. X, Y. 0, 1, menos 1. Qual a imagem do 0? 3. Do 1, 3. Do menos 1, 3. Ó, todo mundo tem a mesma imagem. O 1 tem imagem 3. O 0 tem imagem 3. O menos 1 tem imagem 3. Onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer para você que as funções constantes são retas paralelas ao eixo x. Beleza? Esses seriam os gráficos da investigação que o autor pediu para você fazer na página 29. Dica. Olha uma dica aqui, um macetezinho que eu trouxe para você. Você viu que nas questões todas eu fiz o gráfico usando 0, 1 e menos 1? Ó, eu vou dispensar isso aqui agora. Ó. Não vou usar mais. Essa é a sua dica? Sim. Qual é a dica que você vai me dar, Vanks? Como eu sou seu parceiro, eu vou lhe dar uma dica muito, muito boa para você fazer o gráfico. Quantos pontos eu preciso mesmo fazer uma reta? 2. Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, presta atenção, olha a dica. O termo que está sozinho aqui, o termo que está sozinho, que é o termo B, marque no eixo Y. O termo independente, marque no eixo Y. Quem é o termo independente desta função? É o 2. Então marca bem aqui, ó. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, segundo e último, zerar a função. Como assim, Vanks? Quem é que está ali? Não está x mais 2? Você faz assim, ó. Zera esse negócio aqui, x mais 2. X mais 2 igual a 0. Quanto é que vai dar esse x? Menos 2. Pronto. Você vai lá no gráfico e marca em cima do menos 2. No x do menos 2. Menos 2 está aqui, ó. O menos 2 está aqui, do lado esquerdo da origem. Como o gráfico só precisa de 2 pontos, você faz isso, ó. Só isso, Vanks? Só, moçada, só isso. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer outro exemplo? Olha o lá de baixo.
Quem é o termo independente aqui? Isso aqui é o 2. Então, marca em cima dele. Qual o segundo passo? Zerar aquela expressão. Menos x mais 2 igual a 0. Menos x igual a menos 2. Você não pode deixar assim. Você vai multiplicar por menos 1. Vai dar 2. Então, você vai marcar em cima do 2. Ó. Ah, entendi. O termo independente eu marco no eixo y. O zerar a função, eu marco em cima do eixo x. Isso. E é só ligar os dois pontos. Ó. Vanks, que maravilha! Eu aprendi a fazer o gráfico sem precisar fazer aqueles cálculos que você fazia com 0, 1 e menos 1. Exatamente isso que nós fizemos. Beleza? Aprendeu a dica? Qual a dica para fazer a função afim? O termo independente, marque no eixo y, que é a da vertical. Zere a função, marque no eixo x, que é a horizontal. Alguns casos particulares de função afim que o autor traz para nós. Primeiro, a função linear. Função linear vai ser aquela que o b vale 0. Função linear vai ser aquela que o b é igual a 0. Se você fosse fazer pelos pontos, o que é que ia acontecer aqui? Quem seriam as imagens? 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1, isso aqui dá 1, 2. E 2 vezes menos 1, isso aqui dá menos 2. Você teria aqui o ponto 0, 0, o ponto 1, 2, o ponto menos 1, menos 2. Lembrando que eu só preciso de 2 pontos para fazer, o meu gráfico. O ponto 0, 0 é a origem. O ponto 1, 2 está aqui em cima. Com esses dois já é o suficiente para fazer o gráfico, tá, amigos? Não precisava mais, você podia vir aqui já, ó. A minha reta saiu bonita demais da conta. Ó, o menos 2 seria aqui, ó. Vanks, você marcou aqui a função linear como sendo uma função que não tem valor para o b? Sim, o nosso b vai ser 0. Onde é que você passou aqui? No eixo... Onde é que você passou no eixo x? No 0. E no eixo y também. Conclusão, a função linear, ela vai me permitir que aconteça, por exemplo, passar aqui na origem, né? Menos 2x, como é que ficaria isso? Vai ser a mesma coisa, só que essa função aqui, você viu que o y é positivo? Crescente. Essa aqui vai ser o quê? Decrescente. Ó, ficaria como? Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, 2. Vai ficar a mesma coisa, ó, 0 com 0. O 1 com menos 2. Vai ficar aqui, ó. Já dá para fazer o gráfico só com esses dois. Ó. Aquela de cima é uma função crescente. Essa aqui é uma função decrescente. Vanks, aquele macetezinho seu, aquele dica não serve para cá, não? Claro que serve. Quem é o ponto que toca, quem é o seu B aqui? É 0. Marca em cima do 0. Menos 2x igual a 0, quanto é que vai ser o seu x? Vai ser 0 também. Ó. Os dois vão passar onde? Aqui no 0. Por isso que a origem, o ponto vai ser esse aqui. Aquele ponto menos 1, 2, se você fosse marcar, ele está aqui, ó. Eu estou sempre colocando um ponto a mais só para você visualizar, mas você não precisa. Quantos pontos você precisa fazer o gráfico? 2. Então, a função linear, um tipo de função especial da função afim, qual é a característica dela? O termo independente é 0. Segundo grupo que eu queria mostrar para vocês de funções especiais das funções afins, que está na sua apostila, era o grupo da função identidade. Função identidade é aquela onde o A é 1 e o B é 0. Em outras palavras, y igual a x mais b. Quando eu jogar o 1 aqui, vai ficar 1 vezes x mais 0. O que é que vai ser a função identidade? Y igual a x. Então, a função identidade y igual a x... O que é que vai acontecer com y igual a x? Vai passar na origem? Certamente. Olha aqui, ó. 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. Não há necessidade de 3 pontos. Pode fazer com 2. Ó, 0, 0 está aqui. Essa função aqui é crescente porque o x é positivo. O 1 com 1 está aqui. Isso aqui já é o suficiente para fazer o gráfico, ó. Porque o menos 1 seria aqui, ó. Função crescente ou decrescente? Crescente. Essa daqui vai ser o quê? Decrescente. Vai ser o mesmo gráfico, só descendo, ó. 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. Tá? Mesma coisa.
Só que esse moço aqui, quando ele coloca o menos aqui, vai ficar assim, ó. E esse aqui vai ficar positivo. 0 com 0. O menos 1. O 1 com menos 1 vai aqui para baixo. Com 2 já dá para fazer, ó. Pronto. E o 1 seria com quem? Com menos 1. Qual é o caso da função identidade? Função identidade é quando o A é igual a 1, B é igual a 0. Função linear, quando B é igual a 0. Aqui eu tenho um caso particular de função chamada função constante. Detalhe, função constante não é função afim. Função constante não é função afim. Função constante é uma função que se caracteriza por qual condição? Um eixo horizontal vai ter o gráfico paralelo a ele. Só isso. Então, aqui todo mundo, y igual a 2, todo mundo vai ter a mesma imagem, ó, 2. Então aqui, ó, 0 com o 2, 1 com o 2, menos 1 com o 2. Ah, lembrei. A função constante é uma reta paralela ao eixo x. Isso. Detalhe, não classificada como função afim. Essa outra é menos 1. Por que você fez isso? Porque eu queria mostrar para você que o gráfico também pode ser lá embaixo. Está aqui ele, ó, passando no menos 1. Ó. Todo mundo batendo com ele. Ó. Ela é crescente ou decrescente? Ela é constante. Não é crescente nem é decrescente, é constante. Agora, com você na página número 31, ele pede para você construir alguns gráficos. Alguns gráficos. Eu dou uma dica para você. Você pode fazer com os números que eu te ofereci e pode fazer com aquela dica. Marca o B no eixo Y e zera a função. Se você quiser fazer assim, você pode fazer. Eu vou fazer das duas formas, tá bom? Então, vamos lá. Primeira forma. Marcar o B no eixo Y, menos 1, está aqui. E qual era a outra condição? A outra condição, Vanx, era fazer 3x menos 1 igual a 0, 3x igual a 1, x igual a 1 terço. Onde é que fica 1 terço, Vanx? 1 terço fica entre 0 e 1, fica mais ou menos aqui. Pronto. Você marcaria aqui, ó, 1 terço. O gráfico seria isso. Pronto, está feito o exercício. Se você fosse marcar com pontos, ia ficar assim, ó. 3 vezes 0 menos 1, que dá menos 1. Está aqui ele, ó. 3 vezes 1 menos 1 vai dar 2. O 1 ia ser com 2, ó. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Então, o menos 1 ia ficar como? 3 vezes menos 1 ia dar menos 4. Você, quando descesse aqui, você ia encontrar o menos 4, ó, lá embaixo. Conclusão, eu posso fazer do jeito que eu te ensinei. Como foi que eu fiz? B vai aonde? No eixo Y. Zerar a função vai aonde? No eixo X. Qual é que eu faço, Vanx? De novo, eu vou falar a mesma coisa para você até você aprender. Você faz a maneira que você se sentir mais seguro. Eu estou te mostrando 2 caminhos. Você escolhe. Olha lá a segunda. Menos x mais 2. Vamos fazer pelos 2 processos. O que é que eu vou marcar em cima do eixo Y? O 2. E o que é que eu faço para descobrir o x? Zera. Você faz assim, ó, menos x mais 2 igual a 0. Menos x igual a menos 2. Você vai multiplicar por menos 1. Seu x igual a 2. Você marca bem aqui, ó. O gráfico já está aqui, ó. Pronto, não precisava mais nada. Ah, se eu fosse fazer com os pontos, aí você marcaria lá, ó. Ia ficar 0 mais 2 ia dar 2, menos 1 mais 2 ia dar 1, menos 1 mais 2 ia dar 3, menos 2, 2 aqui ia dar 0. Marcando esses pontos, você ia encontrar a mesma coisa. Faça aquele que você sentir mais seguro. Muito bem. E essa letra C não precisa fazer nada, porque é uma função constante. Ela é a função menos 3, né? Então, todo mundo passa no menos 3. Quando é função constante, é uma reta paralela ao eixo Y. É só fazer isso, ó. Todo mundo aqui ia ter a mesma imagem. Ó. Perceberam como é fácil fazer o gráfico? Obviamente, você vai usar régua, você não vai fazer a mão livre como eu estou fazendo aqui. Lá na página número 32, o autor diz assim, considera a função afim fx igual a x mais b com a e b reais. Ele diz assim, f de menos 3 vale 3, presta atenção, essa questão não fiz nenhuma ainda. E o f de 3 vale menos 1. Vamos lembrar uma coisa? F de x é a mesma coisa de quê? De y. Presta atenção no que eu vou fazer.
Presta atenção. Qual é a função afim? Y igual a x mais b. Ele deu aqui para você, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro o f de menos 3 igual a 3. F de menos 3 igual a 3. Vou pegar esse, tá bom? Olha o que eu vou fazer. Vou fazer 3 igual a A que multiplica menos 3 mais B. Pronto. Por que você fez isso, Vanks? Porque eu sei que o Y vale 3. Ele me deu aqui no exercício. Confere aqui, ó. Ele me deu que era 3. Então, como é que você vai fazer isso aqui? 3 igual a menos 3A mais B. Você pode fazer alguma coisa com isso? Nada. Guarda. Guarda isso aqui. Primeira expressão que você tem. Faça a mesma coisa agora. Y igual a x mais b, usando quem? Você vai usar o segundo ponto que você tem. Já usei o primeiro. F de 3 igual a menos 1. Então, aqui vai ficar como? O y é quanto? Menos 1. Menos 1 igual a A vezes 3 mais B. Menos 1 igual a 3A mais B. Essa aqui é a segunda equação que você tem. Vanks, o que é que você vai fazer? Meus amigos, o que eu vou fazer aqui é trabalhar com um sistema, que eu tenho menos 3A mais B. E tenho 3A mais B, vou montar um sistema. Olha o sistema que eu vou montar, que é a equação 2, ó. Para poder achar o A e o B do jeito que ele me pediu. Primeira parte do sistema vai ser menos 3A mais B igual a 3. E esse outro? 3A mais B igual a menos 1. Não, está muito fácil fazer esse sistema. Sabe por que está fácil? Porque tem um positivo e um negativo. Ó. Tu vai cancelar aqui, veja. B mais B dá 2B. 3 somado com menos 1 dá 2. Meu B vale 2 dividido por 2. O meu B vale quanto? B vale 1. Pronto, já fiz a metade do exercício. O B vale 1. Como é que você vai achar o elemento A? Substituindo. Ó, cálculo de A. Qual é a expressão que eu pego? A que você quiser. Pega qualquer uma das duas aqui. Ó. 3A mais B vale menos 1. 3A mais B igual a menos 1. 3A mais 1 igual a menos 1. 3A igual a menos 2 quando você passar o menos 1 para cá. Vai ficar menos 1 com menos 1, tá vendo? Se 3A é igual a menos 2, meu A vale quanto? Menos 2/3. Pronto. Esse caminho todo foi para responder a letra A. Os valores de A e B. Está aqui. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta, ele pediu para a gente calcular o f de 3 e o f de menos 6. Qual é a função que a gente vai ter? Presta atenção. F de x vai ser igual a menos 2/3 de x somado com 1. Vanks, de onde é que você tirou isso? Qual é a função afim, amigão? Fx igual a x mais b. Quem é o A? Menos 2/3. Quem é o B? 1. Eu só fiz colocar no lugar. E a partir de agora, o que, é que você vai fazer? Fazer aqui, f de 3. O que, é que você faz o f de 3? Onde tiver x, você coloca 3. Assim, ó. Você pode cancelar o 3 com 3, vai ficar quem? Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar quanto? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E o f de 6? Mesma coisa. Menos 2/3 vezes 6 mais 1. Menos 2 vezes 6 dá menos 12, dividido por 3 mais 1. Isso aqui vai ficar menos 4 mais 1, que dá quanto? Menos 3. O que é que ele pediu para você fazer no exercício? Ele pediu para você somar, não foi? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Menos f de 6. Deixa eu conferir aqui, só um instante. Não é f de 6 não, amigo, eu estou cometendo um erro. Aqui é menos 6, desculpe. Eu vi aqui sem o sinal, tá? Vai mudar muita coisa? Não, porque eu vou só colocar o sinal de menos aqui, e aqui vai ficar assim, ó, vai ficar mais, tá? Porque menos com menos dá mais. Então, ao invés de menos 3, vai ficar 4 mais 1, 5. Beleza? Qual foi a pedida? A pedida foi somar. Então, somar menos 1 mais 5, a minha resposta final vai ser 4. Beleza? Tem alternativa nesse exercício? Não. Eu fiz o f de menos 6. Aqui não é 6, tá? É menos 6. Eu quero, agora, finalizando a nossa aula, pedir a você o seguinte. Você vai pegar todos os exercícios que eu fiz nesta aula, você vai refazê-los. Além de refazer esses exercícios, você vai assistir de novo essa aula. Por gentileza, faça isso, tá? Quando você assiste a aula novamente, a sua capacidade de compreensão aumenta muito. É como assistir um bom filme e assistir pela segunda vez. A gente compreende mais.
Espero que você tenha compreendido o que é uma função afim, entendido como é que constrói um gráfico, entendido qual a diferença da função afim crescente para decrescente, entendido também o que é uma função identidade e uma função constante. Insisto, não deixe acumular conteúdos. A partir de agora, qualquer dúvida pode perguntar.